Fala pessoal, ó, essa Cat está indo para um outro momento, um momento único com essa mulherada maravilhosa, falando aqui sobre empreendedorismo, os desafios desse mundo feminino que é muito mais difícil de empreender do que o homem. Você pode falar que você sabe disso, né? E aí a gente está dando essa oportunidade para mais duas pessoas tão especiais que estão aqui conosco, membros do Empresários SA e que fazem história, estão mudando as suas histórias com o network que elas vêm conquistando cada vez mais. Ó, tá aqui Viviane e Stephanie. Vem pra cá, você vai se surpreender com algo assim único que ela preparou só para vocês. Fica aí. Olá, pessoal. Meu nome é Stephanie Eirão, sou consultora de RH e estou aqui para a gente conversar um pouco sobre estratégias que a gente utiliza para trabalhar, né, no empreendedorismo, né, como a gente se divide entre empresárias, mães e esposas. Olá, eu sou Vivi Mercadista e estou aqui junto com a Stephanie para nós falarmos com vocês como é esse enfrentamento desses desafios de empreender, ser esposa, né? Ter vida própria, porque isso é importante, Com olhar para certeza. nós, colocar o trabalho num lugar e colocar a nossa vida numa posição como centro, porque o centro precisa ter equilíbrio. Né, Stephanie? Exatamente. Eu gosto de falar que a minha vida eu vivo de estratégia, né? Eu faço estratégia no trabalho, eu faço estratégia na minha vida pessoal, porque se não for assim, com filho a gente não consegue dar conta de tudo, né? A gente tem que ser mulher, empresária, mãe, esposa, né? Tem que haver um tempo ali de qualidade para tudo isso, né? Então, assim, se dividir é uma estratégia muito grande. Se a gente não tem, não funciona. Eu achava que era mais fácil quando eu trabalhava como CLT. E aí chegou um momento que eu percebi que não. É. Pois é. Quando eu era CLT, eu era professora, eu lecionei um tempo. Porém, eu não trabalhei nesse período que eu estou citando aqui como professora, estava na secretaria da escola como gestora. E como gestora, eu era a primeira a chegar e a última a sair. Eu chegava, meu filho levava ele para a creche e alguém tinha buscado. Então, nesse período, eu comecei a pensar o que é mais importante para mim. Ter a qualidade de vida ou ter a vida financeira equilibrada, super equilibrada. Poder entrar no restaurante, não olhar o valor e comer. Ou começar a ter estratégia até para ir para um restaurante. Sim, porque quando a gente começa a empreender, a gente precisa entender aonde está indo o nosso dinheiro, né? E o que a gente está fazendo com o nosso tempo. Com certeza. E o nosso tempo precisa ser o tempo de qualidade, não só no trabalho, mas em casa, porque afinal de contas, somos mãe, somos esposa, somos filhas, e o primeiro lugar que a gente empreende, adivinha, é em casa. Então, quando eu descobri que eu já era empreendedora, eu falei, por que não tomar posse desse lugar e seguir em frente, eu mesma fazendo o meu caminho? Comigo foi um pouco ao contrário, né? Eu sempre conversei muito com meu marido em relação a isso, que eu falava que eu só engravidaria quando eu pudesse escolher ficar em casa com o meu filho, né? Com minha filha. Então, pra mim, empreender foi me dar a liberdade de parar e pensar e falar, não, agora eu posso engravidar. Né? E eu sempre falei que o Papai do Céu sempre me abençoou muito, porque literalmente quando eu falei, caramba, agora tá tudo fluindo, tá tudo dando certo, foi quando Deus olhou pra mim e falou assim, então, filho, o que você pediu aqui agora eu vou atender, vai lá, toma aí sua gravidez. Né? Então, assim, acho que a primeira estratégia que eu usei literalmente foi isso, porque eu não esperava, né? E depois de 3 anos empreendendo, do nada, bom, parabéns. O teu Uau! positivo chegou aí, Uau! né? E literalmente a carteira de cliente grande. E eu ter que me dividir entre pré-natal, depois criança recém-nascida, né? Aquele puerpério que a gente sabe que é uma coisa maravilhosa. E os Incrível! hormônios, a flor da pele, né? Então, assim, eu acho que ali foi o primeiro momento que eu parei e falei assim, eu preciso recomeçar. E eu acho que foi aonde eu consegui respirar e entender que sem estratégia a gente não consegue, né, se dividir. Nós somos uma só, para um monte de coisas, né? No meu caso, eu tava com uma criança que demandava 100% de mim, né? Com uma casa que eu demandava 100%? Talvez. Eu tive zero?
Também. Tô sempre, de vez em quando. Também. Né? E o marido, que vamos dizer ali, que ele ganhava uns 25% aí pra não ficar chateado. Então, eu vivi o triste momento que eu dizia que queria que acontecesse. Vou explicar. Eu vivia falando com meu esposo assim, um dia eu vou te sustentar. Eu não sei de onde eu tirei isso. E aí, hoje, eu fico olhando e falo assim, nossa, como assim? E aí, o que aconteceu? Nós entramos num investimento, né, numa sociedade que tinha tudo realmente para dar certo. E num negócio que é promissor e que não tem falha se você seguir as regras. Porém, nós fomos convidados a sair, sendo que, né, meu marido tinha largado o CLT de 30 anos. E aí, realmente, fui eu que segurei as pontas. Então, naquele momento, eu falei, opa, eu preciso agora de ter estratégia de empreendedorismo, eu preciso ter estratégia como mãe, eu preciso ter estratégia como esposa, porque no final do dia os caras estão sorrindo e a gente precisa dar essa conta, né? Fechar essa conta. O nosso dia não termina com o deles. Não termina quando acaba. Quando acaba, só começa. Exatamente. Então, eu passei um período dizendo assim, nossa, eu estou trabalhando 16 horas por dia. Nossa, isso é tão louco, tão cansativo. Mas que, ao mesmo tempo, eu poderia, né, dentro dessas 16 horas, simplesmente pegar meu material, né, trabalho de forma híbrida. E pegar o meu material e trabalhar da praia. E eu fiz isso muitas vezes. Né? Isso me trouxe muitas inspirações, inclusive de estratégia de assessoria. Né? Muitas vezes eu estava ali no quebra-mar, olhando ali as ondas e traçando estratégia, criando meios para ensinar, para gerir a minha empresa e a empresa dos meus clientes. Então, assim, ao mesmo tempo que eu conquistei, de fato, essa qualidade de vida, essa vida financeira equilibrada, eu também precisava, né, de mais aquele prato da casa. Então, precisava gerir isso com muito equilíbrio. Eu gosto sempre quando eu escuto alguém falar que utilizou estratégia, porque normalmente quando a gente começa a empreender, nós literalmente vamos de cabeça e sem pensar em nada, né? Então, assim, quando a gente mergulha nesse mar do empreendedorismo, que a gente se enxerga no oceano azul, a gente começa a fluir muito na emoção. Isso é uma coisa que, como gestora, eu falo muito com os meus clientes, justamente porque a gente precisa de estratégia. A gente usa estratégia na nossa vida pessoal, por que a gente não vai usar estratégia na nossa vida profissional? E eu acho que faz total sentido, porque quando nós decidimos empreender, vem 2 pontos ali, né? O primeiro, que a gente age muitas das vezes com a emoção, porque a gente precisa tomar decisões assim, tipo, escoto, tem que tomar uma decisão aqui, né? E a estratégia, porque se você não tem o teu emocional muito bem equilibrado, se você não tem a tua estratégia muito bem alinhada, você saber aonde você quer chegar, quando chega esse momento de você tomar a decisão a flor da pele, você acaba tomando uma decisão errada. Sim. Eu confesso que, assim, muitas das vezes eu já trabalhei de ir de frente pra praia ou de frente a uma paisagem bonita justamente para ter essa inspiração, né? Porque eu acho que quando a gente tá muito à flor da pele, principalmente no começo, né? A gente acaba tomando decisões precipitadas que quando a gente olha para trás, a gente vê que não era a melhor escolha, sabe? Naquele momento. É interessante, porque eu comecei a trabalhar o meu emocional na minha dor. Né? A dor de ter sido traída por um próximo, porque a sociedade era em família. Então, na dor, eu criei muito. Eu virei uma pessoa hipercriativa e criei estratégias, né, do micromarketing pela dor do micromarketing, porque era uma dor que eu estava sentindo e eu não queria que ninguém mais passasse por isso. Eu acho que entra até um pouco aí, eu acho não, eu tenho certeza, que entra aí a questão do network, né? De você sair dessa solidão, porque naquele momento eu estava com aquela dor, trabalhando a dor do outro, fazendo o outro crescer. E aí eu falei assim, peraí, eu preciso dividir isso com mais alguém. Foi quando eu conheci os Empresários S.A.
E entrei assim de cabeça, porque eu falei, caraca, eu não tô na dor sozinha. Tem gente aqui que compartilha dos mesmos pensamentos, que estão vivendo as mesmas estratégias, que estão com as mesmas lutas, porém, que estão crescendo. Quem nunca aqui ouviu dizer que crescer dói? Quando eu era pequena, minha mãe cansava de dizer isso. Eu falava, ai, eu tô com uma dor na perna, minha batata dói. Aí ela, Viviane, você tá crescendo. E eu vi muito aquele reflexo da infância dentro do que eu estava fazendo para aquele momento. Porque a minha assessoria era toda trabalhada na dor. E ali eu me tornei assessora, psicóloga, mãe. Com Eu certeza. tenho um cliente que fala assim, cara, tu foi uma mãe pra mim. Eu falo, como, gente? Novinha, mãe desse 60. Mas eu falei, tudo bem. E realmente, tá tudo bem. E saber que você conseguiu alcançar o seu objetivo e através do seu objetivo você viu o outro crescer, gente, isso não tem preço. O Simon já dizia, né? Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Né? Esse é um ponto que eu bato muito, que não é só vender. É entender realmente a dor do outro, saber até onde você consegue ajudar na dor do outro. E assim, crescer dói. Mas é uma dor suportável. Eu acho que a partir do momento que ela se torna insuportável, alguma coisa de errado está acontecendo. Né? Eu falo muito isso com os meus clientes, que eles falam, eu não tenho tempo para minha família, eu não tenho tempo para tirar férias. Eu não posso tirar férias, eu escuto muito Nossa. isso. Eu escuto muito isso. Eu não posso tirar férias, porque se eu sair, o meu negócio para. E muitas das vezes eu falo que, assim, nem sempre é sobre só vender. Mas é também sobre saber administrar pessoas, porque tudo gira em torno de pessoas. Né? Eu e no Empresários S.A. eu bato muito nesse ponto, porque tudo gira em torno de pessoas. Os clientes são pessoas, os funcionários são pessoas, você é uma pessoa, sua família é uma pessoa. E se você não souber administrar isso de uma maneira que não interfira na sua vida pessoal, né? Você conseguir separar ali o teu profissional, o teu pessoal, a dor ela vai doer mais. Aí é onde eu costumo falar para os meus clientes, que normalmente quando eles escutam isso, todo mundo já me arregala logo os olhos, porque eu falo, é onde a gente começa a ter a dor do desespero. Né? Porque a gente erra com esse desespero. Então, esses erros de desespero, eles acontecem. Na grande maioria das vezes, a gente só não sabe que tá errando. A gente só vai saber que cometeu esse erro do desespero quando a gente sente no bolso. Não, porque assim, verdade. A gente vai olhar, né, aquele resultado negativo, caraca, eu vendi, sei lá, 10% a mais do que o mês passado e tive o mesmo lucro ou menos. Né? Então, assim, é uma das coisas que eu falo muito, que é um ciclo, né? Se a gente não cuidar de nós, a gente não consegue cuidar da nossa empresa. Se a gente não cuidar da nossa família, a gente não consegue cuidar da família que a gente tem, que são os nossos funcionários. Sim. Então, assim, é uma cadeia, né, que uma coisa vai puxar a outra. E é aquilo que eu falo, cara, saco vazio não para em pé. Se você não cuidar de você para cuidar do teu negócio, nada vai andar. E eu escuto muito o pessoal falando sobre isso. Eu não posso vir a faltar, não tem essa possibilidade, porque a minha empresa não funciona sem mim. Olha, quer ver uma coisa que me fez apaixonar no mundo micromarketing, é isso. Que foi um projeto feito para você ter qualidade de vida. Então, quando o meu cliente, que é um cliente que está num projeto para ele ter qualidade de vida, que é para ele ter férias, é para ele viajar, é para ele dormir e ganhar dinheiro, era para ele acordar e ganhar dinheiro, é para ele poder ir para a praia, é para ele otimizar a vida. Né? Viver sem os ranços, sem as dificuldades que a própria vida já te traz. Sim. Né? Uma certa vez eu ouvi de um grande amigo, né? Ele disse a frase seguinte, que uma vez, né, que você não sabe qual é a direção que você está indo, que você não visualizou o que você... Quem é a sua empresa lá na frente? Uma vez que você não visualizou isso, então você está perdido. Então você realmente não sabe para onde você vai. E quando você não tem, sabe onde vai, qualquer caminho serve. Né? Eu ia falar isso agora, porque isso, o que o teu trabalho, né, o que a tua empresa proporciona para os teus clientes é basicamente o que eu proporciono para os meus clientes. Sim. Eles só não conseguem enxergar. Exatamente. Né? Eu falo que normalmente quando tudo
fica um pouco perdido, assim, você começa a procurar onde tá aquele ralo aberto que o dinheiro tá indo embora e você não sabe aonde tá esse ralo, todo mundo aí procura um consultor financeiro, procura um advogado, procura tudo que é possível, menos um gestor de RH. E na grande maioria das vezes, o ralo aberto é sempre na gestão de pessoas. É aquela contratação mal feita, é aquele funcionário que você poderia ter retido, mas acabou deixando, aceitando o pedido de demissão porque, né, você achava que ele não ia fazer falta. Então, assim, são diversas questões que a gente vai Ai, tô ver. instigada. Quero fazer uma pergunta. É, Por que nas multinacionais não tem parente? bingo. Oba. Porque você, primeiro, que é uma das coisas que eu falo. Ah, eu quero contratar meu tio. Tá, beleza, você vai contratar seu tio. Você vai poder demitir ele sem gerar um desconforto na sua família? Se isso pode acontecer, beleza, contrate seu tio. Agora, se isso vai acontecer, não contrata. É mais fácil você falar um não no início do que você falar um não no final e acabar gerando um problema fora da sua empresa. Um problema que seria de dentro da sua empresa, que vai levar para fora da sua empresa e ainda vai interferir diretamente na tua vida particular. Então, assim, é aquilo. Você pode, empresa familiar, por exemplo, sempre tem. Tá bom, mas tenta colocar a pessoa certa no lugar certo. Ou se você acha que, por exemplo, contratar minha mãe se eu tiver que demitir, não vai dar certo? Cara, não contrata. É isso. O melhor caminho é não contratar. É isso. Evitar realmente disso acontecer, porque eu escuto muito falar sobre isso. Ah, eu não posso demitir fulano. Tá, por que você não pode demitir fulano? Ah, porque é meu tio, é meu primo, é meu irmão, e se eu fizer vai gerar um desconforto. Tá, então por que você contratou? Ah, porque tava precisando. Tá bom, mas ele tinha as características para aquela vaga que você precisava preencher naquele momento? Muitas das vezes eu escuto que não. Ah, não, eu contratei ele para poder ajudar. Falar, então, agora ele não tá te ajudando e nem você está se ajudando. Então, assim, é dois pesos e duas medidas e é a dor do crescimento, você vai ter que decidir. Exatamente. Ou você vai segurar esse prejuízo para manter uma qualidade de vida na sua família, ou você vai acabar com esse prejuízo, vai fazer um desligamento e vai ter um problema, de repente, aí dentro da sua família, com a sua mãe, com seu tio, com seu primo, enfim. Então, assim, eu sempre deixo, quando me perguntam assim, contrato? Não. Não, eu. Contrato, Olha, gente, não. deixa eu falar uma coisa sobre o não. O não é libertador. Não é? E é uma coisa que eu falo, e isso serve até mesmo para vendas, Sim. né? Se o cliente falou sim, ele deixou a caixinha aberta. Talvez a caixinha tá aberta, mas se ele falou não, ele fechou a caixinha. Exatamente. Então, não Saiba tem por que entender. você insistir. Saiba entender. Já ouviu uma coisa bíblica que a gente fala muito, e eu falo muito isso para meus clientes? Jesus mandou amar o próximo. Falou não? Próximo. Segue. Isso. Não fica batendo ali. É isso. Né? Literalmente, o não é Falou libertador. de Jesus, eu quero falar agora uma coisa muito especial que eu ouvi há pouco. Né? Sobre o network de Jesus de 2000 anos. Ele não pagou nada nessa estratégia de network. Foi boca a boca, foi 1 a 1. Então, assim, quando você tá de frente com talvez aquele que, como você disse, eu contratei meu parente. Quando você tá de frente e precisa dizer um não, faça isso com tranquilidade, no melhor momento. Não espera aquela pessoa estar no pior momento para demitir. Porque aí você não está demitindo pelos motivos certos. Sim. Né? Então, assim, tratando como forma mais humana, né? Eu penso que o legal é você pegar o melhor momento e falar assim, olha, chegou o momento de você alçar novos voos. Olha como esse não tá diferente. Sim. De você alçar novos voos. A minha empresa só consegue te manter até aqui e você consegue mais. Eu gosto muito de mostrar esse caminho para os clientes, porque o brasileiro ele não está acostumado a dizer não. A gente sempre acaba falando um talvez, daqui a pouco, um pouquinho mais para frente. A gente não sabe dizer não, né? Isso eu digo a gente porque eu também fui assim por muito tempo. E quando a gente fala não, a gente começa a entender que o não ele vai libertar não só a gente, mas o próximo também, faz muita diferença. E uma vez em uma palestra eu ouvi uma advogada falando uma coisa que fez muito sentido, principalmente para o ramo empresarial. A forma como você desliga o teu funcionário vai dizer se você vai tomar um processo trabalhista ou não, na grande maioria das vezes. Por quê? Existe uma coisa chamada gratidão. Quando o teu funcionário ele tem gratidão por tudo que ele viveu na empresa, por tudo que a empresa fez para ele, e o desligamento é humanizado, essa gratidão ela vai seguir. Por quê? Por exemplo, a forma como você falou do desligamento. Caramba,
a empresa entendeu que eu não posso mais crescer estando aqui. Isso não vai ser benéfico nem para mim, nem para a empresa. Então, caramba, legal, eles pensaram em mim e decidiram me desligar. Legal não, porque ninguém gosta de ser desligado, Sim, né? é. Mas, poxa, a empresa pensou em mim. Beleza. Mas quando você desliga de uma forma completamente errada, a primeira coisa que a pessoa pensa é: vou botar um processo nessa empresa. E segue adiante. Me É sacanearam, isso vou aí. processar. Então, Infelizmente, na maioria das vezes, né, elas conseguem obter um bom resultado nesse processo, sim. porque não teve ali uma inteligência emocional para chegar e falar assim, olha, eu acho que esse é o ponto de dar o fim. Exatamente, porque e eu acho que isso tem muito a ver com a liderança, né? Sim. Dentro da empresa a gente tem 2 tipos de liderança, né? Nós temos a liderança empresarial, que é o CEO, o diretor, né? Quem manda nos líderes, Sim. né? E a gente tem a liderança de equipes, né? Então, assim, quando você tem líderes preparados para lidar com essas questões, acaba se tornando mais fácil, porque você evita esse tipo de situação. E na grande maioria das vezes, os líderes eles não aceitam familiares. Porque vem com aquela sensação de que aquela pessoa tem costa quente, eu não vou poder desligar, eu não vou poder corrigir porque é filho, é tio do dono, é primo do dono. Então, assim, há toda essa questão, né, por trás disso. Então, eu gosto muito de deixar essa ênfase, porque quando nós temos líderes preparados para lidar com pessoas, porque, como eu falei, nem tudo é só venda, né? Lidar com pessoas é primordial porque são as pessoas que vendem. Funcionário enganjado produz mais, né? Então, quando nós temos líderes preparados que sabem lidar com essas pessoas, com essas situações, nós temos uma empresa produtiva. Sim. Porque você reduz o custo, porque você não tem aquela rotatividade de desligamento, e muitas das vezes o custo que o empresário não sabe, já revirou tudo, não sabe onde está na rotatividade que a empresa tem, né? E tem uma equipe produtiva, uma equipe autogerenciável, que roda sozinha, que performa sozinha, que traz essa qualidade para a empresa. Exatamente. Né? Olha, você estava falando a respeito de gestão, né? Quando eu estou assessorando nesse sentido de gestão do micromarketing, porque muita gente entra dentro desse nicho, mas acha que é mágica. Não sabe que o sistema é um sistema intuitivo. Quando se fala num sistema intuitivo, isso quer dizer que tem um ser humano por trás dele. E eu logo pergunto, suas vendas estão baixas? Porque o ser humano tem emoção. Será? Se é intuitivo, né? Para onde você está jogando a sua precificação? Na emoção de ter o bolso mais cheio ou na emoção de fidelizar esse teu cliente? Porque um cliente que é fiel na sua loja, o cara mora dentro do condomínio, ele vai voltar ali e nesse caminho ele vai falar pro vizinho, ele vai falar, olha, tá tendo uma promoção no mercadinho, porque eu também, né, dou assessoria de gestão, né, de micromarketing, e quando nós estamos falando sobre gestão, sobre finanças, eu sempre busco essa parte mais humana. Eu falo, você precisa fazer o seu cliente que entra dentro do seu mercadinho olhar para um produto e falar, uau, ele pensou em mim, sabe? E isso traz para ele uma sensação de conforto. Eu preciso ir lá saber o que está acontecendo dentro daquele Sabe o que é mercadinho, isso? porque eles cuidam de mim. Sabe o que é isso? Quem não entende de pessoas não entende de negócios. Exatamente isso. Às vezes eu escuto muito assim, mas por que eu vou valorizar o meu profissional? É justamente por causa disso. Exato. Se ele tá vendendo para você, ele se sentir valorizado, ele vai produzir mais. Sim. Né? É a questão do cuidado. Por que você quer que o seu funcionário, o seu vendedor, né, o seu comercial cuide bem do seu cliente se você não cuida bem dele? É isso. Né? A conta não fecha. Exatamente. Porque é um emocional ali por trás envolvido, né? Se o profissional ele tá com algum problema, algum déficit, né? Alguma coisa que tá deixando ele desmotivado ali dentro do ambiente de trabalho, ele não vai produzir. Porque a primeira coisa que pensa é, eu vou produzir pra quê? Eu não tô me sentindo bem aqui? É isso. Então... Sabe que uma vez nós aumentamos uma venda de um mini mercado em 35% em 15 dias. Que foi fantástico. O cliente falou, cara, em 15 dias, 35% de aumento de venda. O que aconteceu nesses 35 dias? Nós percebemos, né, em conjunto, fui fazer uma visita técnica dentro desse mercadinho
E ele ficava muito próximo a um local que tinha um cheiro dentro do condomínio. E aí eu falei assim, vamos trazer para dentro do seu mercadinho uma memória afetiva, porém que cerca a vida de todo adulto. E aí nós colocamos lá um cheirinho de lavanda. Ai, adoro. Vários clientes, a experiência foi incrível, né? Vários clientes entraram no mercado dele e falaram assim: uau, lavanda era o perfume da minha bisavó, lavanda era a essência que era usada na limpeza da casa de não sei quem. E as pessoas começaram a entrar, porque o condomínio em si ficava próximo de a gente vai chamar aqui brasileiro tradicionalmente de valão. E a gente sabe que esses locais não são bem cuidados da maneira que poderia e exalam um cheiro. E quando a pessoa entrava no mercadinho, a pessoa sentia ali aquela sensação de que estou em outro lugar. Com isso, teve um cliente que falou para ele na câmera: eu estava viajando em Cabo Frio, entrei num banheiro, senti o cheiro e falei, quando eu chegar em casa eu vou no mercadinho. Você entende? Essa química, enquanto mais próximo do cliente você estiver, mais você vai crescer, mais você vai lucrar. O ser humano ele é movido por emoções, né? E o aroma remete uma emoção. Para esse cliente, remete tipo, ai, caramba, minha casa. Sabe, o mercadinho da minha casa que me acolhe. Eu gosto muito de falar sobre, porque nós somos movidos a emoções, né? E isso pode ser bom ou pode ser ruim. Isso depende da forma como nós vamos usar, né? Somos pessoas, a gente está suscetíveis a erro, claro, mas como a gente lidar com isso faz total diferença. Quando a gente consegue trazer, né, por exemplo, uma coisa tão simples que é um aroma, como uma forma de estratégia, né? Olha a diferença, cara, aumentou as vendas, né, em 35 dias. Então, assim, eu acho que isso é para tudo, isso engloba tudo. Engloba uma equipe, engloba o cliente, a experiência do cliente, né? E a gente precisa investir nisso também, porque quem traz a experiência do cliente é o funcionário. Então, tem que haver uma experiência do funcionário por trás, né? Para ter uma experiência do cliente. E quando a equipe ela é enganjada, você nem precisa, né, focar, né, nisso, porque a própria equipe já lidar com isso. Isso. Uma equipe feliz, ela trabalha melhor? Claro. Sem dúvida. Muito melhor. Ela entrega mais, ela faz mais. Aquela famosa sensação do eu quero trabalhar aqui, eu gosto de trabalhar aqui. Porque por mais que a pessoa ela não trabalhe no comercial, ela não seja do comercial, se ela tá feliz, ela tá enganjada, ela tá satisfeita onde ela tá, mesmo inconscientemente ela vai vender pra empresa, porque ela vai falar da empresa. E pensar que o vender que eu digo não é só vender financeiramente, mas também, por exemplo, a empresa tá com uma vaga e ela conhece uma pessoa muito boa pra aquela vaga e se ela tá satisfeita com a empresa que ela trabalha, ela vai chegar pra pessoa e vai falar. Voltamos pro network. Né? Exatamente. E uma das coisas também que os profissionais hoje, né, os empresários precisam valorizar e se atentar bastante em relação a isso. Sim. Porque o networking, ele faz a total diferença, não só para divulgação do negócio, sim, né, mas para ajudar também no crescimento, como você falou, né? A gente sente aquela dor, né? Nós ficamos ali sozinhos e quando nós estamos no meio, né, todo mundo às vezes tem a mesma dor e ninguém quer falar sobre aquilo. Exatamente. Mas quando você tem alguém que conseguiu sanar a dor que era a sua, você para e pensa e fala, cara, eu vou bater um papo com a Vivi aqui, porque a dor, que ela tem aquela dor, acho que ela pode me ajudar, né? Eu acho que o networking faz total diferença. Eu voltei pro networking depois de ganhar minha filha, né? E foi assim, o gás que eu precisava, literalmente, para poder voltar com os 2 pés na porta, para voltar com tudo pra cima. Inclusive, gente, segue aí o nosso @, né, para falar um pouco sobre gestão também de pessoas, né, gestões de lideranças, alguns outros tipos de treinamento, @PraCimaRH. Você vê lá o rostinho do foguetinho, somos nós mesmos. O meu @ é Vivi Mercadista, tá? Em todas as redes sociais. Você vai encontrar com o mesmo @. Eu espero vocês lá com muita felicidade e satisfação, porque eu digo que o objetivo da VSP Micromarketing Assessoria é ver o seu sucesso. Então vem com a gente, faça um network comprometido, que seja sério, que te leve a crescer e que faça com que as pessoas
faz isso aqui que eu e a Stephanie estamos fazendo agora, né? Conectando, crescendo e mostrando para o outro como é possível fazer sua empresa ir para o próximo nível, né? É o Que famoso... é o bordão do nosso querido É o famoso crescer e contribuir, né? Crescer e Porque contribuir todo sempre. mundo se ajuda, né? E eu acho que o networking ele faz total diferença. Então eu falo, gente, realmente. Né? Já fica o convite, venha nos conhecer aqui no Empresários S.A. A gente vai estar de braços abertos para poder receber. E essa conversa aqui que a gente teve foi um pouquinho, 1% do que acontece lá dentro. É Né, verdade. com os outros empresários. Então, assim, eu já vou deixar a minha gratidão ao Wallace, ao Empresários S.A., pelo acolhimento, pela oportunidade, Sim. né, da gente estar aqui falando um pouco sobre a nossa vida e divulgando o nosso trabalho e fazendo networking, que é o que a gente faz de melhor, vamos dizer assim, além das nossas especialidades, né, isso. claro. Eu falo assim, eu sou muito comercial, então assim, eu tenho muito para agradecer o Wallace. Eu quando conheci os empresários, eu falava assim, eu era o ratinho da reunião, porque eu entrava mudo e saía calada, porém eu entrei com planos e projetos que eu pensava que era para daqui a 10, 15 anos e consegui realizar fazendo network lá. Nós estamos aqui, né, na Barra da Tijuca, mas nós somos 3 polos, tá bom? Somos o polo de Caxias, temos o polo do Norte Shopping. Então, se você achar aí que no Nova América, se você achar aí que e Barra fica difícil para mim, mas procura aí um desses polos que de repente possa fazer mais sentido, ser um pouco mais próximo para vocês. E vem com a gente. Nós vamos deixar aí também, além do nosso @, vamos estar falando lá nas nossas redes sociais, como você faz para participar. Nós encaminhamos o link de inscrição para você, entre em contato conosco. Só ir lá no nosso Instagram, no meu ou no da Stephanie. E também seguir, né, o @Empresários S.A. Exatamente. Que faz todo sentido, né? Muita dica de como Sim. fazer o networking pra gente conseguir aí crescer e contribuir, é claro, de se ajudar. Exato. Então, nós estamos para ter reunião online também, né? Se você Sim, é de eu fora ia do falar Rio de isso. Janeiro ou nenhuma das unidades, né? Fica próximo para você. Entra lá no Empresários S.A. que você vai ver lá a data de reunião, né? Para você poder se inscrever e poder participar. Empresários do Brasil inteiro. Fazer negócios com o Brasil inteiro, que faz todo sentido, né, pra toda gente. E faz toda a diferença, claro, Com porque eu certeza. acho que crescimento é amadurecimento e conhecimento, né? Sim. E às vezes um empresário lá, que você bate um a um com ele, né? Você faz aí o networking 1 a 1, você entende um pouco da história dele e às vezes a história dele é o que você estava precisando para poder mudar a sua, né? Dar uma startada aí na sua realmente. Então eu acho que faz todo sentido. Então assim, conte com a gente. Sim. Seja bem-vindo a participar desde já, porque eu sei que você vai seguir. Né? Isso aí. Seja bem-vindo a participar e, como eu costumo dizer, vamos pra cima, que é isso aí. É sobre isso. Se você fosse deixar uma frase aí pro pessoal que tá assistindo a gente, o que você diria, Stephanie? O plantio o plantio ele não é opcional. Você tem que plantar para você poder colher. Que se você não plantar, você não colhe. Então, plante, regue e espere crescer, porque o fruto, né, é o melhor no trajeto. Então, assim, invista em você, invista na sua empresa, no seu negócio, cuide da sua saúde, da sua família, que você vai ver que lá no final vai fazer toda a diferença. É isso. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui com a Stephanie, a oportunidade que o Wallace nos deu para estar nesse momento bate-papo feminino que precisa, fica a dica aí, tá? Precisa acontecer mais vezes. E agradecer, né, a todos vocês. E a minha frase ela é muito parecida com a tua, porque eu costumo dizer que a gente pode escolher a semente, mas a gente não pode escolher o fruto, a gente não pode mudar o fruto. Exatamente. Se a gente está plantando morango, nós vamos colher morango, nós não vamos colher uva. Então, se você quer colher uva, prepare o solo para essa uva, dá bons sucos e bons vinhos. Então, vem com a gente pro network. E muito obrigada, um grande abraço. E é isso, pessoal. E vamos pra cima, né? Como eu falo, o nosso foguete não tem ré. Então, vambora.